Esta é uma continuação do vlog sobre como descomplicar as nossas vidas e quero usar o exemplo do João para partilhar como às vezes as coisas são mesmo mais complicadas e que demora algum tempo até sairmos desse estado mental. João? Exatamente, porque é um estado mental, porque se tu olhares aqui à tua volta, assim, olha ali as árvores, os carros, todo este mundo físico, não existe nada de complicado. As árvores não estão complicadas na sua vida, o chão não está complicado, os animais não estão complicados. Só os humanos é que complicam as coisas nas suas cabeças, ou seja, que são os programas que... O que são programas? Programas são coisas, são ideias, crenças que são passadas pelos pais e pelas sociedades que depois se tornam algo que nós vivemos constantemente, não só no nosso comportamento, mas também nos nossos padrões de pensamento, por exemplo. Pode ser uma coisa tão simples como eu tenho medo de andar de avião. Isso é um programa. Isso é um programa de medo e é necessário, para descomplicar isso, tens de começar a investigar de onde é que este medo vem, onde é que foi passado, porque é que tu viste, se calhar foram alguns programas na televisão, ou de notícias, ou de imaginação, está relacionado com o medo da morte, e aí começas a investigar, porque é que eu tenho medo da morte, se calhar é porque eu não estou a viver, e o que é que quer dizer viver, portanto tens de começar a viver, portanto... Como é que isto se aplica ao teu caso, de sentires que a vida, houve uma fase da tua vida que foi mais complicada e que tiveste mesmo de tomar a decisão de parar com isso, de perceber que se continuasse assim ia só criar problemas para ti e para os outros? Eu sinto que a minha vida está mais descomplicada, não porque o exterior em si, ou seja, a minha vida exterior esteja mais simples, mas porque dentro de mim estou mais silencioso. E isto deve-se ao facto de eu ter investigado muitas coisas dentro de mim, de ter mudado muitas coisas dentro de mim, na minha vida, no meu comportamento, naquilo que me permite pensar, naquilo que me permite participar. Ou seja, estou a falar de frustrações, de anger. Ódio, raiva... Eu não odiava nada. Sim, raiva, de ficar zangado. Medos. Stress, todas essas coisas. Quase depressão. Coisas simples, imagina. Tenho que preparar alguma coisa e começo a adiar a cena. Faço isso depois, agora deixa-me estar aqui a olhar para vou ver este filme, ou vou ver esta série, depois mais outro episódio. Todas as coisas depois vão arrastando. Acumulando e vão também. acumulando. Isto é um padrão de pensamento que eu tenho. Não faço para mais tarde. Também está ligado com a preguiça e com o adiamento. Sim, adiar. Adiar as coisas. E isso vai acumulando essa experiência dentro de ti. O que eu agora tenho estado a aplicar é não permitir essas coisas, por exemplo. Isso é algo que eu tenho de fazer. Faço. E depois já está feito. E depois já é menos uma complicação que eu tenho na minha cabeça. Exato. Portanto, já estou muito mais livre para estar sem pensar, sem estar preocupado. O que é estar preocupado? É estar ocupado previamente, é pré-ocupado. Antecipar. Portanto, a pessoa está ocupada na sua mente sem realmente estar ocupada a fazer qualquer coisa. Portanto, eu agora ocupo-me a fazer coisas no momento. E quando está feito, está feito. E depois estou a fazer outra coisa, não estou a pensar em mais nada. Ok. Portanto, é assim que eu tenho descomplicado a minha vida. Uma das coisas que contribui muito para não andar tão a sentir que as coisas são complicadas e preocupado é o facto de ter criado por mim mesmo uma estabilidade económica. Porque se tu não tens uma estabilidade económica, se não tens dinheiro, isso causa-te imenso stress, causa-te imensa preocupação. Mesmo que seja inconsciente, não estejas ciente, mas que está a existir no background de tudo o que tu fazes. Exato, isso é a causa de muita complicação dentro de ti, porque depois começas a projetar, não é, nas pessoas ou certas coisas, ou seja, começas a culpar tudo e todos, ou certos eventos, certas pessoas, por coisas que tu sentes, mas quando na realidade tem muito a ver com o dinheiro, com a falta de dinheiro, porque quando não tens dinheiro estás limitado, estás muito limitado.
E causa-te stress, e causa-te medos, e causa-te isto e aquilo, e como é que vai ser amanhã, e porque é que isto não está a dar, e o que é que eu faço, e porque é que isto está sempre na cepa torta. Sim. Percebes? Mas quando tu te mudas em ti, e mudares em ti, tens de mudar, lá está, esses padrões de pensamento e tudo mais. Começar a mudar realmente na parte física, no teu comportamento, na tua ação. Quando tu mudas isso e começas a criar uma estabilidade financeira, ou seja, o dinheiro em si é energia. Portanto, tu tens de ver como é que tu estás a aplicar a tua energia física, ou seja, o teu tempo e a tua aplicação, aquilo que tu podes fazer com o tempo que tu tens. Se começas a aplicar essa energia de uma forma eficaz para gerar dinheiro, então esse dinheiro depois vai-te providenciar mais liberdade e vai-te criar uma situação em que tens menos stress e tudo mais. Portanto, é assim que se descomplicam as coisas num aspecto. Sim, mas ao mesmo tempo, imagina, mesmo que tivesses todo o dinheiro do mundo, mas continuasses a alimentar os teus medos, ou alimentar a maneira como tu vês o mundo ser muito limitada, ou estar sempre estressada, ou assim, o dinheiro não iria resolver isso. Pronto, isto é uma dimensão, o dinheiro é uma dimensão. Há pessoas que têm facilidade em fazer dinheiro, ou por sorte, não têm a preocupação de fazer dinheiro. Mas o sistema ou o programa da complicação ou da preocupação existe dentro deles, mas noutra dimensão, que é projetada numa outra coisa. Por exemplo, relações, não terem relações estáveis, ou terem relações complicadas. Ou drogas, ou isto, ou aquilo. Ou álcool. Exato. Álcool é uma droga, não é? Ok, nesse Deixemos sentido. isso claro. Olha, é muito interessante. Portanto, como eu tenho descomplicado a minha vida, tem sido assim, em olhar para dentro de mim, ver quais são os padrões de pensamento que não me estão a apoiar, pará-los e aplicar-me fisicamente nesta realidade física, fazer coisas que são necessárias para acumular um resultado que me traz estabilidade e que é o reflexo de uma vida simples. Uma vida simples não quer dizer estar no campo a cavar batatas. Uma vida simples é estar aqui neste momento e com a simplicidade de estares contigo, presente, a respirar e ciente daquilo que te rodeia. Sim. Em vez de estás preocupado na tua cabeça, estás aqui ciente. E quando tu começas a fazer isso, as relações também melhoram. As tuas relações melhoram muito porque tu não estás a participar em programas e começas a ver os programas nas outras pessoas. E não só isso, dá-te a dar atenção às pessoas incondicionalmente, não estás com elas, mas com a cabeça noutro lugar. Exatamente, porque quando tu começas a analisar-te e a ver os teus programas e a mudar os teus programas, depois começas a olhar para as outras pessoas e vês os programas das outras pessoas e não estás preocupado com os teus programas, és capaz de realmente ajudar as outras pessoas a verem os programas delas e apoiá-las a mudar. Por isso, ao tratarmos de nós mesmos, estamos a ajudar os outros, não só através daquilo que nós fazemos por nós, mas ao depois sermos capazes de estar realmente a ouvir os outros, a falar com os outros de uma maneira que os apoie, sem projetarmos os nossos próprios problemas, porque essa depois acaba por ser uma das consequências de vivermos dentro das nossas mentes. Ok? Ficamos por aqui. É Até à isso. próxima. E agora fica aqui uma boa vista do mar. Até logo, pessoal.